Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a pastora Janaína Lisboa. Para você que ainda não me conhece, eu sou pastora da Place Church, mãe da Mia, mãe do Natan, esposa do pastor Gustavo. Nós temos uma igreja aqui no Rio de Janeiro, a Place. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, eu vou subir aqui para você poder acompanhar o nosso dia a dia, as nossas postagens, tudo que vem acontecendo na igreja, o nosso retiro de casais, o nosso retiro espiritual que já está chegando. E você é nosso convidado a estar conosco. Então segue a gente lá, @JanaLisboas e @Place Church Oficial. Tem o YouTube também, o Instagram do meu esposo, @Gustavo Lisboa, para você seguir e acompanhar aí o nosso dia a dia e tudo que a gente vem vivendo, para a honra e glória do Senhor. Estou aqui hoje para compartilhar mais uma palavra de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos falar ainda em Gênesis, porque eu estou sentindo no meu espírito para a gente poder voltar um pouquinho aí na nossa origem, para você entender algumas coisas da parte de Deus. Então, em Gênesis capítulo 2, nós vamos ler o versículo 16 e 17. E enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu queria te pedir para deixar aquele like aqui no meu vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas para a gente alcançar mais vidas e a palavra do Senhor se espalhar. Então, hoje eu quero compartilhar esse texto, falando a respeito da criação ainda, de quando Deus cria o homem. Existem coisas muito importantes que a gente precisa entender lá no início, que fazem com que a gente às vezes erre até hoje, e a gente precisa entender que isso é algo muito importante para Deus. Então, nós vamos iniciar a leitura de Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Nós iniciaremos lendo esse texto para que a gente possa entender algo importante da parte do Senhor. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 16 diz o seguinte para nós: o Senhor deu a seguinte ordem ao homem. Preste atenção, que o Senhor deu uma ordem ao homem. Diz o seguinte: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Preste atenção que esse texto é um texto que dá algumas primícias, algumas indicações, alguns princípios que a gente precisa entender. Deus, ele vai lá, cria o homem. Depois de criar, ele forma o homem do pó da terra, e ele cria esse homem para ter relacionamento e intimidade com ele. Só que antes de criar o homem, o Senhor, ele é o provedor de todas as coisas. Então, quando ele resolve criar o homem, primeiro ele cria, ele coloca a mão na massa, ele forma todas as coisas. Ele cria o homem e pensa assim: poxa, vou criar uma coisa muito legal. Eu vou criar, e ele começa a sonhar com o homem, pensar no homem, igual um arquiteto. Por isso que a Bíblia fala, a gente fala que ele é o grande arquiteto, porque ele planeja e depois coloca em execução. Então ele planejou o homem na mente dele, falou: eu quero criar o homem. Porém, para que eu crie o homem, eu preciso primeiro prover ele, porque se eu vou criar o homem, ele vai comer, ele vai ter dentes, ele vai ter estômago, aparelho reprodutor, aparelho digestivo. Eu primeiro preciso criar aquilo que vai manter ele vivo. Então ele vai lá, cria, o dia, a noite, porque à noite ele vai dormir, então durante o dia ele vai poder desfrutar das coisas. Então ele cria as frutas, os legumes, as verduras, as sombras, as árvores, a água para ele poder se banhar, e vai criando tudo, os animais para ele poder ter aquele convívio, e cria todas as coisas. Depois de criar todas essas coisas, ele fala: agora sim eu vou colocar o projeto que eu tenho do homem em execução e vou formar o homem. Ele pega o barro e forma e sopra o fôlego de vida nas narinas dele, e aí pronto, o homem está vivo, se torna um ser vivente. E o Senhor olha para ele e fala: não é bom que o homem esteja só. E ele resolve formar aquela mulher que ele já criou no início. Então ele pega e forma Eva, e eles ficam ali no jardim livremente,
comendo de tudo. E até eu queria propor uma reflexão aqui, por quê? O Senhor, ele ao invés de falar assim, não, ele só vai se alimentar de maçã, por exemplo, tá? Só vai se alimentar de banana e fazer um monte de banana. Mas ele faz a banana, ele faz o morango, ele faz várias frutas. Por quê? Porque ele quer uma variedade de sabores, ele quer que aquele homem desfrute de delícias e experimente coisas boas. Deus não tem prazer na nossa dor, ele tem prazer na nossa alegria. Ele tem prazer em nos ver felizes. Mas o que ele exige de nós para que a gente seja feliz? Uma coisa, uma única coisa: obediência. E essa é a palavra desse dia para você. Você está obedecendo aquilo que o Senhor tem colocado diante de ti? Você está obedecendo aquilo que Deus falou que era para você fazer? Você está abrindo mão de coisas para obedecer aquilo que o Senhor quer que você viva? O Senhor, ele exige de nós desde o Gênesis a obediência. Como assim, pastora Janaína? Olha o que ele diz no versículo 16. E o Senhor deu a seguinte ordem, foi uma única ordem. Ele podia fazer o que ele queria, mas Deus deu uma única ordem para ele. E ele fala assim: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Olha, Adão, você pode comer de tudo, absolutamente tudo que tem aqui você pode desfrutar. Tá liberado. Se alimenta de tudo. Porém, ele diz: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Presta bem atenção neste texto. Esse é um texto que, olha, se você entender esse texto, você vai simplesmente, basicamente, aprender a Bíblia. Por quê? Porque olha o que esse texto diz. Contudo, ou seja, apesar de você poder comer todas essas coisas, tem uma coisa, uma única coisa que eu não quero que você faça. Você não pode comer dessa árvore, que aí ele explica qual é a árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele diz: se você comer desta árvore, com toda a certeza morrerás. Ele está dizendo para ele: se você comer, ele ainda avisa, ele não fala assim, não, você não pode comer. Porque Deus explica. Deus te faz entender, Deus dá direção e muitas vezes ele explica pra gente o que vai acontecer. Por isso que às vezes você tá naquele namoro que é um encosto que tá contigo, não é um namorado, é um encosto. Por quê? O cara te trai, o cara te faz passar humilhação, o cara te faz... E Deus te mostrando vários sinais de que você não deve manter esse relacionamento. Tanto se for homem ou se for mulher, tá lá aquela mulher, só faz você passar vergonha, não é uma mulher sábia, não te ajuda, não quer nada, só quer sugar você, não quer crescer, quer comer nos melhores restaurantes, mas não quer juntar dinheiro contigo, não quer trabalhar para construir alguma coisa. Não é a mulher que Deus tem pra tua vida. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela é como um rubi, é raro, você não acha rubi em qualquer lugar. É raro você achar. E homem é a mesma coisa. Você achar um homem que a cabeça dele é Cristo, também. Só que muita gente fica ali se contentando com as migalhas. E não é isso que Deus tem para você. E aí falando, Deus ele dá alertas e dá sinais, mas mesmo assim, a gente por cegueira, por falta de conhecimento, continua batendo na mesma tecla que o Senhor já disse que não é essa tecla que você tem que bater. O Senhor ele fala para ele: eu não quero, Adão, que você coma dessa árvore. Aí algumas pessoas viram e falam assim para mim: poxa, pastora, mas cara, o que Deus colocou aquela árvore ali, cara? Era só fazer o Adão sem aquela árvore ali e ficar ele livremente ali. Poxa, a gente podia viver nas maravilhas de Deus, todo mundo nu, todo mundo comendo à vontade, sem ter que trabalhar, o Senhor provendo tudo, no meio dos bichinhos, no meio dos animais. Por quê? Porque o Senhor quer que você escolha Ele. Ele não quer que Ele seja uma opção, Ele quer ser a primeira opção.
Porque quando você escolhe obedecer, você desfruta daquilo que tem de melhor. Porque se Adão tivesse obedecido aquilo que Deus falou, se Adão tivesse escolhido não comer da árvore, ele continuaria sendo provido por Deus e não precisaria fazer nada, usufruindo das coisas boas da vida. Só que olha o que acontece. Eva induz Adão a comer o fruto, como eu falei na palavra de ontem, se eu não me engano, que eu acabo confundindo todas as palavras, mas eu preguei esses dias a respeito de Adão e Eva, e eu falei que a Eva foi lá e comeu o fruto, e quando ela come nada acontece. Por quê? Porque Deus deu a ordem para Adão, Deus deu a ordem para o cabeça. Então se ela tivesse comido o fruto e Adão tivesse chegado e falasse para ela, não era para você ter feito isso, você não deveria ter comido, não é o que o Senhor tem para nós, o Senhor não tinha condenado eles, eu tenho certeza, porque a ordem foi para Adão, e se ele tivesse obedecido, ele estaria dando a ordem para Eva. Quando ela come, nada acontece. O problema é quando Adão come, porque ele é que detinha a direção de Deus. Então, quando Deus falar alguma coisa para você assim, não faça isso, é para não fazer. Ele vai dizer, se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. E ouve o que eu estou falando, mas muitas vezes a gente quer fazer segundo a nossa vontade, segundo a nossa carne, segundo aquilo que é bom para os nossos olhos, bom para os nossos ouvidos, bom para os nossos desejos. Entenda, o que o Senhor tem para você é único e especial. Mas se você continuar escolhendo fazer a única coisa que Deus te pede para não fazer, entenda, Deus ele é misericordioso. Deus ele não te condena ao inferno por um erro que você comete, mas ele também não te livra das consequências dos seus atos. Presta bem atenção nisso que eu tô falando para você. Você pode errar com alguém, mas Deus não vai te livrar da consequência daquilo que você faz de errado. Adão e Eva comem do fruto, e o Senhor vira e fala assim para eles, vocês comeram? A partir de agora vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Não tem jeito. Aí agora você vai ter que trabalhar, Adão. Eva, quando você engravidar, você vai dar à luz em meio às dores. Você vai sentir, por isso que a mulher sente dor de parto. Porque isso é algo que Deus, a gente vem trazendo desde o Éden. Tá lá na Bíblia, na condenação que Deus dá pra gente. Então, porque a gente erra, a gente paga muitas vezes consequência dos nossos atos. Talvez por causa da graça e do amor de Deus você não vá ser condenado ao inferno ou condenado à morte física naquele momento. Mas à medida que você vem numa sucessão de erros, o pecado ele passa a fazer parte constante da sua vida. Chega um momento que você faz coisas tão horríveis aos olhos de Deus que você tá tão perdido que você nem consegue ver o que é certo e o que é errado, porque o pecado já consumiu você. Jana, o que você quer falar com isso tudo? Eu quero dizer para você que se Deus determinou algo para a tua vida, escolha obedecer, porque muito pior vai ser você fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Deus ele tem um plano poderoso para sua vida, mas não existe nenhum plano de sucesso que não te obrigue a abrir mão de alguma coisa. Isso eu tô falando em todas as áreas da sua vida. Eu tenho uma empresa, e a minha empresa, para funcionar, eu preciso abrir mão do tempo com os meus filhos, para poder trabalhar, para poder levantar dinheiro, para poder pagar conta, para poder fazer um monte de coisa. No meu casamento eu tive que abrir mão de estar na noite com as minhas amigas, de poder fazer um monte de coisa que eu poderia fazer, mas que talvez não fosse lícito para mim. Entende? A Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode fazer o que você quiser, mas muitas coisas não convêm. E essas coisas que não convêm, se você fizer, Deus tem uma sentença. Deus não te abona de pagar o preço pelos seus erros. Então que você venha entender que aquilo que o Senhor tem para você
É algo poderoso e sobrenatural. Ele quer que você desfrute do melhor. Deus poderia fazer você se alimentar só de banana, mas ele escolheu te dar maçã, te dar a laranja, te dar o morango, te dar um monte de coisa. Por quê? Porque ele tem prazer na tua alegria, ele tem prazer no que você saboreia e no que você desfruta. Mas se você escolher, presta bem atenção, se você escolher continuar errando, continuar pecando, continuar fazendo coisas que não convêm para o Espírito Santo do Senhor, me desculpa, de verdade, você vai continuar colhendo coisas erradas, dores, sofrimento, lágrimas. E muitas vezes, quando o Senhor fala pra gente abrir mão, é abrir mão muitas vezes de coisas dentro de nós. Ego, vaidade, soberba, orgulho, tudo isso não faz parte de um homem, de uma mulher de Deus. Tudo isso tem que estar fora da sua vida, porque o amor é uma escolha e o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor prevalece, o amor avança. Entenda que o Senhor tem algo poderoso para a tua vida, mas enquanto você continuar apegado a pecados, às coisas erradas, à ira, ao ódio, ao dissabor das coisas da vida, toda escolha que você tem, ela tem uma consequência. E se as suas escolhas são pautadas em obediência à palavra, entenda que a sua colheita, ela pode não chegar hoje, mas se você permanecer, ela vai chegar. Então que você receba essa palavra da parte de Deus. O Senhor está dizendo para você hoje, escolha aquilo que eu tenho para você, porque se você escolher o contrário disso, você vai sofrer. Entenda, você vai sentir dores, você vai pagar preço. Eu tenho o melhor para você, escolha estar em mim. Quando Deus, ele coloca essa árvore lá no jardim, ele está dizendo para Adão, tudo que eu tenho é teu. Mas se você escolher essa árvore, você perde o relacionamento e a intimidade comigo. Então, enquanto ele estava ali obedecendo, ele tinha relacionamento e intimidade com Deus. Quando ele peca, sabe o que acontece? Deus tira ele do jardim. Ele tem que sair do jardim porque ele não pode mais desfrutar da presença de Deus. O Senhor, ele não tem parte com o pecado. Ele tem relacionamento com o pecador. Ele ama o pecador, mas ele não tem parte com o pecado. Então, quando você desobedece, você está quebrando o seu relacionamento com Deus. Pare de quebrar esse relacionamento com Deus. Escolha primeiro o Senhor. Quando Adão come do fruto, ele está dizendo para Deus, eu prefiro saborear as coisas da minha carne do que o meu relacionamento contigo. Entende? Isso é muito lindo, gente. Escolha o Senhor, não tem outro caminho. Sabe? Não tem. Pode parecer clichê, eu já vivi coisas do mundo, eu já estive do lado do meu esposo, vivendo das maravilhas que a carne pode dar, e saía, e era presença VIP em tal lugar, e a gente ia para as melhores festas, éramos convidados para os melhores lugares, andávamos com gente com dinheiro, e nada disso me fez sentir a felicidade, o amor do Senhor, muito pelo contrário. Eu era vazia, o meu relacionamento era horrível, eu sentia dores na minha alma e eu levei 16 anos para poder chegar onde Deus queria que eu chegasse, sabe? E eu sei que é uma estrada ainda longa, mas nesse momento eu tenho colhido coisas de escolhas que eu abri mão lá atrás. Então entenda, abra mão daquilo que de repente vai doer em você, vai doer na tua carne, mas o Senhor está dizendo para você, eu tenho o melhor para a tua vida. Em nome de Jesus, entenda isso. E que você receba essa palavra da parte de Deus essa noite. E eu quero que você que está aí assistindo entenda, Deus está falando com você hoje. Para de ficar escolhendo coisas que são momentâneas e trocando aquilo que é eterno em Deus para a tua vida. Deus tem o melhor para você. Receba essa palavra no seu íntimo, no fundo do teu coração. O Espírito Santo aí na tua casa, na tua condução, onde você estiver ouvindo essa palavra, falando com você.
O Senhor, Ele te ama e Ele tem um melhor. Ele tem que ser a prioridade da sua vida. Escolha viver o melhor que Deus tem. Amém? Eu te espero amanhã às 22 horas para mais uma palavra da parte do Senhor para a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique com Deus.